tudo bem com vocês? Nós somos o casal Mugiwara. Meu nome é Fabiana. Meu nome é Márcio. E estamos aqui no nosso primeiro react desse canal. Estaremos hoje reagindo ao vídeo Tudo sobre a Origem do Carnitrix, do canal Lookzinho. E estamos muito ansiosos para saber, gente, do que se trata, essa origem, esse rolê aí com o Ben 10. A gente não tá muito a par sobre o que é, então vamos descobrir com a gente? Bora para o nosso primeiro vídeo, galera. Os alternativos como essa do Carnitrix. E é sobre ele que nós iremos falar no vídeo de hoje. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui tudo sobre a fanfic do Carnitrix. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E bom rapaziada, para quem não conhece essa história dessa Yu, não precisa se preocupar porque eu vou resumir o que aconteceu na história e os principais detalhes. A história que foi feita pelo usuário Canibal009 do TikTok diz que o Carnitrix é uma versão defeituosa do Omnitrix feita por um galvaniano que tem o mesmo nome do Azimuth e também a mesma inteligência dele, só que um pouco inferior. Esse Azimuth odiava todas as outras formas de vida do universo e tinha como objetivo escravizar todas elas, algo um pouco similar à ideologia dos soberanos, só que bem mais drástico. Esse Azimuth criou o Carnitrix para ajudar ele nessa missão, só que como o relógio saiu defeituoso, o plano foi um fracasso. Frustrado, o Azimuth então acabou tirando sua própria vida, mas antes disso, ele enviou o Carnitrix para um planeta no qual ele acreditava que a espécie que habitava nele merecia sofrer e cair em desgraças. Essa espécie sendo a espécie humana e o planeta sendo obviamente a Terra, e como aqui evidentemente não tem coisas como o Omnitrix parar no braço do bem por ter confundido ele com o Vomax, ou então a cápsula sendo desviada pelo Ben sem relógio, fica evidente que o Ben encontrou o Carnitrix por puro acaso, ou então por puro azar. Nos é revelado na história de que o Carnitrix, diferente do Omnitrix, não transforma o usuário no ápice da espécie. Os aliens aqui não são o ápice, mas na verdade são a forma bestial e selvagem do alien. Uma forma segue apenas os próprios instintos, basicamente funcionando da mesma forma que o Nemetrix com seus poderes, só que bastante inferior e bem mais brutal. Nós também descobrimos que, diferente do Omnitrix original, o portador não tem controle sobre o relógio ou sobre suas transformações, com o Carnitrix transformando o usuário apenas quando detecta uma ameaça e selecionado a forma alienígena adequado para a ameaça. Enquanto alienígena, o portador não consegue controlar o corpo, que segue apenas seus instintos selvagens, embora a mente do Ben ainda fique consciente, assistindo tudo o que ele faz sem controle do corpo. Quando o Ben pega o Carnitrix, a gente notariamente pode ver que o relógio imediatamente faz a fusão com o DNA do Ben, coisa que a gente sabe que ocorre com o Omnitrix original, com isso sendo mencionado na série. Porém aqui evidentemente é um processo extremamente mais doloroso e brutal do que o normal. Afinal, o relógio, além de se ligar ao DNA do hospedeiro, ele controla quase que totalmente o seu corpo. Depois que o relógio se funde totalmente ao Ben, ele acaba se deparando com a Gwen, que por algum motivo o Carnitrix detecta como uma ameaça, e assim o relógio transforma o Ben no Chama, só que numa versão distorcida e macabra, e sem o controle do corpo. Esse Chama acaba tirando a vida da Gwen com um ataque de fogo. Logo na sequência, o Vomax também aparece, esse no qual também é detectado pelo relógio como uma ameaça, e dessa vez o Carnitrix fez o Ben virar uma versão bestial do XLR8, que também acabou matando o Vomax quando ele colidiu com ele numa velocidade de 700 km por hora. Depois disso a história corta para nos mostrar que nesse mundo o Vilgax e o Tetrax atuam juntos como policiais espaciais, embora não fique muito claro se esses policiais são os encanadores. Os dois estavam indo atrás do Azimuth por ele ter criado o Carnitrix, e a única coisa que eles acabaram achando foi o corpo sem vida dele e uma mensagem que ele deixou antes de morrer, onde ele basicamente diz que se ele não poderia causar sofrimento, então outra pessoa faria isso por ele. Após isso a história volta para a Terra, onde é contado que o exército estava tentando parar o Ben, que aparentemente saiu numa onda de mortes descontrolada, e durante esse confronto o Carnitrix acabou transformando o Ben em um Sapiens celestial, e com isso ele acaba eliminando a todos e eventualmente eliminando o próprio universo. Sobre essa forma do Alien X é explicada que ele não é puro, e
por algum motivo, possui uma quantidade considerável do DNA do Azimuth, o que o torna muito mais fraco que o normal. Esse bem acabou saindo pelo multiverso afora, causando mortes e destruição por cada mundo que ele passava. Eventualmente, o Professor Paradoxo acabou reunindo aquele mesmo grupo de bens que a gente viu no mini-arco de Guerra Multiversal de Omniverse, que era formado pela Gwen 10, o Ben 23, o Ben Prime e o Ben 10.000, e também agora o Azimuth original que veio junto, para derrotar o Ben com o Carnitrix e parar os ataques dele a outros mundos. Mesmo os aliens dele sendo apenas bestiais e não ápice, o Carnitrix mudando de forma sem parar para defender o Ben acabou sendo um problema durante a batalha, ao ponto de que eventualmente o Carnitrix transformou o Ben no Alien X novamente, que usando seus poderes liberou uma onda de energia que derrubou todos os heróis ali, exceto o Ben 10.000, e devido à onda de energia, o Carnitrix acabou descarregando. O Ben do Carnitrix implorou pro Ben 10.000 não se aproximar, afinal com a aproximação dele isso faria com o Carnitrix reativar novamente. Nessa situação o Azimuth explicou pro Ben 10.000 que a única forma de vencer era atacando a distância enquanto o Carnitrix estava desativado. Sendo assim, o Ben 10.000 se transformou no Atômico X e com uma rajada de energia à distância desintegrou o braço do Ben Carnitrix junto do próprio Carnitrix. O Azimuth conseguiu salvar a vida daquele Ben e os Sábios Celestiais reconstruíram o universo dele, e ao voltar para casa esse Ben mesmo sendo o universo tendo sido restaurado, ele não conseguia viver normalmente devido aos sérios traumas de tudo que o Carnitrix o fez fazer. Afinal, mesmo que a Gwen e o Vomax tenham voltado à vida, a mente do Ben ainda lembrava do que ele fez. Essa perturbação na cabeça dele estava tão intensa que ele começou a ver os monstros aliens do Carnitrix em reflexos no espelho, e ainda conseguia sentir o relógio grudado no seu pulso e falando com ele, mesmo que ele não estivesse de fato lá. De tempos em tempos, o Professor Paradoxo visitava aquele universo para garantir que tudo estava bem. Em um desses dias, o Ben pediu ajuda para o Paradoxo. Ele disse a ele que não conseguia mais suportar os seus traumas e também as perturbações. Pensando numa solução, o Paradoxo disse ao Ben que ele poderia voltar no passado e impedir o Ben de pegar o Carnitrix. Porém, essa ação acabaria apagando aquele Ben da existência. Afinal, teria existido. Mas o Ben aceitou de toda forma. Afinal, era exatamente isso que ele precisava para se livrar de seus pesadelos. Voltando no passado, no momento exato que o Ben ia pegar o Carnitrix, o Ben do futuro se aproximou e gritou para sua versão criança não pegar o relógio, e isso funcionou, fazendo o Ben criança se assustar e sair correndo. E nesse momento, como o Paradoxo havia dito, o Ben do futuro começou a desaparecer. Agora, com toda essa história contada e explicada, agora vamos apontar alguns pontos interessantes em relação à história do Carnitrix em comparação com o que sabemos sobre a série original, entre outras coisas. E de primeira podemos começar falando sobre os designs dos aliens do Carnitrix, começando a falar do Chama. Ele possui basicamente a mesma aparência do Chama do clássico, com a diferença sendo seus olhos totalmente negros, com um deles apenas possuindo um olho, e sua boca distorcida com dentes. Embora essa feição não faça muito sentido com a biologia que conhecemos do Chama, principalmente sobre a boca dele, mas é claro que isso é apenas para representar a bestialidade que os aliens do Carnitrix têm e dar o aspecto de horror. A próxima transformação é o Quatro Braços, que diferente de sua contraparte da série original, é bem mais magro e fraco, o que faz sentido, tendo em vista que as transformações do Carnitrix não estão no ápice da espécie como as do Omnitrix. E também, assim como no Chama, o Quatro Braços possui algumas deformações em seu corpo e em seu rosto, com seu corpo sendo menor e corcunda. Em seu rosto, seus olhos são fundos e suas pupículas pequenas. E como ele tem 4 olhos, em cada lado há 2 olhos juntos uns dos outros. E assim como o Chama, a sua boca está alongada e com um sorriso macabro. Agora, falando do XLR8, ele é provavelmente o que possui um corpo mais deformado, sendo muito mais corcunda que o Quatro Braços, ao ponto de ser quase um quadrúpede como mesmo. Também é notável que ao invés de suas garras, ele possui uma mão mais normal, embora frouxa e deformada. O XLR8 também está sem seu capacete natural, o que pode indicar ainda mais a fraqueza dos aliens em relação à sua versão aprimorada. Novamente, o rosto deformado com um sorriso retorna por aqui. E por fim temos o Alien X, que não parece ter muitas deformações no corpo, exceto pelo seu corpo magro e fraco, semelhante ao do Quatro Braços. Seu rosto também possui então tipo, eles são uma versão mais fraca das outras transformações. E algo interessante sobre esse Alien X é de que ele é provavelmente o único alien do Carnitrix que possui algum tipo de consciência, e que não haja apenas não conseguiu o ápice falando dos agora do aliens próprio pra se Carnitrix, transformar. ele é bem diferente do Omnitrix original, não possuindo os triângulos pretos nas laterais e muito menos um botão de ativação. Ao invés disso, tendo 3 tentáculos, nas quais o dispositivo usa para se ligar ao bem. Na história se demonstra um processo extremamente doloroso, assim como as transformações, que
Diferente da série original, no qual o processo de transformação é indolor, aqui o Ben sente cada mudança e cada transformação em tempo real. Tendo tudo isso em mente, está mais que claro que a vibe central da história do Carnitrix seria algo maduro. E sem sombra de dúvida sim, sombrio é claro, macabro com certeza, mas principalmente, acima de tudo, há um foco extremo no gore, que seria a carnificina. Toda a história tem um enfoque grande na violência, e isso destoa em extremo do resto da ambientação que predomina em Ben 10. Mas é claro, tivemos força alienígena e supremacia alienígena, mas mesmo sendo lá, apesar de haver um toque em temas pesados, como sequestros, transtornos mentais e até morte, o nível de violência que realmente envolva órgãos expostos e tudo mais é bastante controlado. Quase não vemos sangue na série, e se considerarmos outras séries para além de força alienígena e supremacia alienígena, a vibe parece destoar ainda mais do tema central da série. O clássico é quase um show de bebê perto do universo do Carnitrix. O Omniverse é ainda mais esperançoso e de certa forma bem mais leve. O reboot nem se fala então. Com isso tudo em mente, podemos mais do que ter certeza de que o Carnitrix e seu universo ao redor são algo inovador e Ben 10, que praticamente não vemos nas mídias canônicas e oficiais. Remetendo a essa ideia de algo mais maduro, podemos puxar o rap do bem malvado feito pelo Tom, o Papyrus da Batata. Não temos muitas informações precisas sobre o bem malvado, então foi preciso imaginar muito. Nesse universo criado para o rap, algo similar acontece. O Ben mata a própria família após colocar as mãos no relógio, ou melhor, o relógio no punho. E essa semelhança é uma curiosidade interessante ao se apontar entre as duas histórias. Mas então surge uma dúvida cruel: tem alguma possibilidade do Carnitrix existir no multiverso de Ben 10? E vamos ser diretos, no universo Prime isso é praticamente impossível, já que lá é explicitamente dito que o Omnitrix é um dispositivo de paz, feito com os aliens sapientes que são o ápice da espécie, e o Ben é uma pessoa que, apesar de muitas vezes arrogante e prepotente, tem um coração de ouro. O Carnitrix ser canônico para a realidade Prime é quase impossível, mas no multiverso em si as coisas são bem mais complexas. E de antemão é preciso novamente relembrar que as HQs e videogames são canônicos no multiverso Ben 10. E isso por 3 motivos principais. O final do jogo Ben 10 Gax Attacks para Nintendo DS é mencionado no episódio Ben 10.000 Retorna, como sendo um mundo alternativo que o Professor Paradoxo conhece. Como a Gwen adivinhou, as realidades são feitas de versões paralelas da história que nós conhecemos. Há centenas delas. Um mundo em que o Albedo se transformou no Alien X e ficou preso por volta de 1 ano. E além disso, o Danko Roleal, co-criador de Ben 10, diz que as HQs foram feitas com intenção de serem mantidas no canone. E por fim, apesar de realmente existirem falas de diretores que negam a canonicidade das HQs, e a Wiki Internacional realmente destaca que eles não consideram HQs e videogames como canônicos. E todas as falas de diretor que negam a canonicidade das HQs são baseadas no argumento de que algumas delas contradizem a linha do tempo principal. Porém, a Dimensão 23 contradiz a linha do tempo principal, afinal quase tudo lá é azul, e ainda assim era canônica no multiverso. Então podemos assumir que tudo nas HQs que não contradiz nada na série é canônico na Terra Prime, e o que contradiz ainda é canônico, mas em mundos paralelos. E agora que entendemos isso, é preciso colocar um fato crucial na mesa. Em Ben 10 Omniverse é dito que não existe nenhum azimuth do mal no multiverso. A maior mente da galáxia é o Azimuth. Mas não importa em qual dimensão, linha do tempo, ele é sempre esperto demais para ser mal. E é possível argumentar que o Galvaniano maligno do universo do Carnitrix não é o Azimuth de fato, e sim alguém que tomou seu nome, mas isso provavelmente só foi feito para evitar furos. Ainda assim, a não existência de um Azimuth maligno poderia ser alterada, afinal, os próprios diretores não concordam entre si, como na ocasião onde o Danko Roleal, que falou que o episódio de Edorion até a eternidade e o episódio Adeus Já Vai Tarde se passam numa linha do tempo alternativa, e o Derek J. White, diretor de artes de Ben 10 Omniverse, discordou fortemente dessa afirmação. Assim sendo, é sempre possível que um diretor desfaça algo que o outro fez. Também podemos argumentar que, de certo modo, o Azimuth já tem algumas falhas na série original que diminuem seu grau de moralidade. Ele é egoísta várias vezes, diminui e menospreza os seres humanos, e chega até ser hipócrita em alguns momentos, como quando ele menosprezou o Super Omnitrix e elogiou sua versão recriada em Omniverse, que tem ainda menos funções.
Ainda assim, ele não pode ser considerado como maligno na linha do tempo Prime, afinal ser alguém com falhas não implica ser maligno ou perverso. Daí podemos até puxar uma diferença entre vilões que são realmente puro mal, como Vilgax, que mata e causa caos porque é seu instinto natural, de vilões traumatizados, com passados tristes, como é o caso da maioria dos vilões hoje em dia, incluindo o Doutor Animal e o Albedo. Então se conclui que realmente a única maneira do Carnitrix ser canônico no multiverso seria com retcon por parte de uma equipe nova em Ben 10. E para finalizar esse vídeo, vamos apenas destacar uma diferença entre a história do Carnitrix e outra história de terror feitas por fãs sobre Ben 10. E a história na qual me refiro é a do curta animada Ben 10 La Maldición del Omnitrix, ou traduzido do espanhol Ben 10 A Maldição do Omnitrix, feita pelo canal do YouTube Satan Orbs. A história dessa curta foi publicada há 8 meses atrás e algumas vezes foi referenciada como algo envolvendo o Carnitrix, porém duas histórias não possuem nenhum tipo de conexão. Possivelmente há inspirações, mas as conexões param por aí, pois são histórias e universos de horror diferentes e também distintos. Bom rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá pessoal, ideia de vídeos que vocês querem que eu coloque no canal, e também não se esqueça de me seguir no Instagram e no TikTok, que vai estar aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado. É isso, galera. E aí, o que você achou? É um tema bem pesado, né? Carnitrix seria algo muito assustador. Sim. Se tivesse um desenho sobre. Mas seria uma ideia boa para quem gosta de terror. Se tivesse também um desenho de terror, seria uma boa ideia. Um relógio maligno que seria difícil de destruir. É pesado. O fato dele matar a família dele quando ele se transforma em alien deixa o vídeo mais pesado ainda, mas é interessante. bem interessante. Comenta aí o que vocês acharam sobre o... Tá, pera, a mão no rosto, vai. Fala pra gente o que vocês acharam, se vocês viram esse vídeo. É isso aí, comenta aí, curte esse vídeo, se inscreve no canal. E até a próxima.